o livro Obreiros da Vida Eterna, no antigo, página 130, no novo 133. Então, o André Luiz, lá nas Zonas Abismais, ele saiu da Casa Fabiano de Cristo, que é uma casa transitória, ou seja, ela fica rodando, tá, em alguma dimensão, recolhendo espíritos, fazendo um monte de trabalho, né? Recolhendo espíritos recém-desencarnados, fazendo encontros de mães, nós vamos ver mais à frente, mães com crianças, e tem N tipos de trabalho dessa casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Como eles identificam um perispírito? Uma coloração, alguma coisa assim? No meio da multidão ele sabe que aquele ali ele pode resgatar. Deve ser pela emanação dele mesmo. Né? Vibração. Pela própria coloração, pela vibração, né? Isso resgatar eles, para desencarnados, o espírito desencarnado. Isso, de repente a pessoa para determinada. Até uma boa pergunta. No livro Libertado, acho que é libertação. Isso, não é libertação. Se estiver errado. Acho que é o caso da Matias, até o Gregório. Porque ele estava lá há muito tempo e ele começou a dar uma modificada. Essa modificação de ordem mental. Também. Mental. Aí ele se identifica que a criatura já está em condições de ser. Aí se a gente for lá para o nosso lado, aquela vampira, que é chama de vampira, que queria entrar nos fundos, lá passar a perna com o Raimundo, né? Paulo. Ele ia passar a perna do rapaz e acabou. Aí ele é a Narcisa, né? Narcisa? Não, a Narcisa e o André se enganaram quando caíram na lábia dela. Aí chegou o Paulo. Foi o Paulo, o chefe da segurança. Paulo. Então ela não falou quem era ela de verdade. Se entrasse, como é que seria? Ela iria fazer transtorno no meio ambiente. Assim. Tem uma leitura, né? Tudo é mental mesmo. Que já estão treinados, né? Igual o médico que lê a imagem. Você pega um raio-x, bota ali uma tomografia, você não vê nada. Mas ele foi treinado para aquilo. Ele bateu o olho e vê lá a massa. Olha, assim mesmo, parece que ela fumou Continental sem filtro, quente. Tá? Dos 12 anos até os 45. Ainda falo que ficou 3 meses sem fumar uma certa vez, deve ter tido uma gripe forte. Tá? O cara lembra tudo não. Isso é bom. Aquela história que fica gravada no perispírito, né? Pois é, esse é do pulmão. Se ele não vê o próprio perispírito, vai mostrando tudo isso aí, assim, ó. Tintim por tintim. Quando o André Luiz também disse que você identifica, você ficar parado ali na praça, fica na praça ali parado, tu sabe quem é quem? Pela roupa. Tu sabe quem é o evangélico, tu sabe quem é o vendedor. Tu sabe quem está aposentado. Tu sabe quem é aposentado. Pela roupa que já sabe, a maneira trejeita e tal, tu sabe quem é quem. Sabia, A piriguete, tu sabe também. Eu falei, isso aqui é perigoso. Olha só, isso que ele está comentando aqui. Está gravado. A maneira de evolução em 2 mundos. Evolução em 2 mundos, uma obra fotografada pelo Chico. Uma parte o Valdo, outra parte o Chico. Vocês vão lá no item 39, aí vai chegar essa. Vai lá, espeta lá no computador, lá, PDF, aí leia ela, aí você vai ter uma ideia. Não vou contar nada não. Ok. Bom, voltando ao nosso assunto. Deixa os pés espíritos quietos por aí. Isso vai dar muita confusão ainda. Né? Chegar lá do outro lado. Então, veja bem, encontrou uma espírita lá nessa região. Quando o André Luiz lançou o nosso lá, nós já falamos sobre isso aqui, né, várias vezes, foi assim uma coisa. Nossa. Não foi só questão de ter a cidade espiritual, né, a colônia espiritual total. Foram os motivos que muita gente, às vezes, o próprio André Luiz teve dificuldade de chegar até lá. Né? Não é esse. O André Luiz era um grande observador de perispírito, gostava de pular a cerca e tal. E outras coisas mais. Então, foi um escândalo. O pessoal não é possível. Que era mais machista que é hoje a população. Yeah. Isso é motivo para o cara não ter direito
Né? E agora, aqui nesse livro, o André Luiz foi mais fundo ainda. Está mostrando para a gente que hoje nós temos outras obras aí, inclusive tem muito de volta, nós comentamos aqui na semana passada, né, aquela do Tormento da Obsessão. Está mostrando para a gente que o rótulo espírita significa nada. Né? Muito ao contrário. Tem aquela história do Richard Simonetti, né? Né? Exatamente. Desencarna 3. Um evangélico, um católico e um espírita. Aí o São Pedro chega, né, de um lado aquela porta com a fornalha. Aí São Pedro, para dar a última chance, você aí, vem cá. O que é que você foi lá na terra? Evangélico. Tua ficha não está legal não. Aí o evangélico. São Pedro, eu fiz o que o pastor mandou. Eu agora que desencarno, estou vendo que realmente muita coisa que eu fiz é errada, mas o pastor falou para fazer que estava certo. Vamos para outra. Eu não sabia. Pô, desculpa. Vai para ali. Dá 2 passados. São 2 passadinhos lá no mar. Católico. Ó, eu fiz o que o padre mandou. Exatamente. Né? Marbre Carrara. Fiz o que o padre mandou. Além disso, né, que olha assim, quem está se encolhendo e saindo de fininho? O espírita. Aí eu só pergunto, e você? Eu fui espírita lá na Terra. Mármore. Já era, você não tem ali, jeito. não precisou, não se tem julgamento não. Ele mesmo já fez o seu julgamento. Né? E aí está aí. De repente eu não sei se na época houve alguém que falou sobre isso. Espírita lá no umbral, lá nas trevas. Se escondeu logo. Né? Da onde vem a maioria dos espíritas? Ou quase todos? Não vem de capela. Não. Vem das trevas mesmo. Bom, aí nós começamos a ler. Ela está atrasada, entendeu? Aí nós começamos essa página do livro de Valdo Vieira, Séries de Volta. Essa página se chama Em Vossas Artérias. Quero saber também, sempre digo isso. Pessoal, depois que desencarnar, eu pergunto o que eu fui, o que eu Eu era, o que também. eu tinha que fazer. Se Chega lá e tiver levou. disposição. Vamos ler a página? Mas já Vou dormir. Tô sabendo. Não posso não. Vamos lá. Página. Estamos parados aonde? Na página. Na Vamos página. começar a página. Vai começar? A gente tinha parado. Estava em acertar em vossas horas pelo relógio. Vamos começar de novo então. Vamos. que eu Em não- vossas artérias, do livro Ceareiros de Volta, de Valdo Vieira. Vários autores. O espírito é o Lameira de Andrade. O espírito é Lameira de Andrade, exatamente. Espíritas, não vos erijais em vossos próprios carcereiros. O que nós acabamos de falar aqui. Né? Quando São Pedro olhou para ele, o que é que ele fez? Ele mesmo se encarcerou. Já foi. Por quê? Não vos erijais. É um conselho que ele está dando a gente. Quer ver a capa? Assim você furou. Adoro isso. Tá bom? Vamos lá. Foi ele que mandou. Então não tá bom. O diretor não gostou. Diretor, tinha que avisar isso antes. Vamos lá. Espíritas, não vos erijais em vossos próprios carcereiros. Desvencilhemo-nos do círculo vicioso das reencarnações de provas repisadas, vivendo um ombro a ombro a caridade que nos polariza os ideais nobilitantes. Porque nós estamos sempre voltando. Muitos de nós, inclusive tem uma página nesse livro aí, que se chama Espíritas pela Segunda Vez. Né? Pela segunda vez continua a mesma coisa. Então, esse livro é muito bom, porque esse livro é dirigido a nós, espíritas. Tá? Quer mostrar a capa de novo? Hein? Quer mostrar a capa Deixa de eu novo? ver onde está escrito pela segunda vez, onde é. Mostra a capa de novo. Qual o nome do livro? Hein? Qual o nome desse livro? Ceareiro. Ceareiros de Volta. Acho que eu só peguei semana passada. Você Vocês pegou? vão vender livro Olha aqui. nesse livro, né? Está aqui na página 77, Espíritas pela segunda vez. Está aqui, Carlos Lomba, o número é muito boa essa página. Ele está em aramaico, já. Peraí,
Isso Mas tá você está bom. falando aqui, né? Eu não vou ler a página toda, né? O número dos reencarnados detentores do conhecimento anterior do Espiritismo aumenta e aumentará a cada dia. Porque quando o Espiritismo foi lançado, depois é que vem o resto, não, que a gente não leu, que deveria ler. Nós, de repente, já devemos ter espíritas pela terceira vez reencarnados. Desde que a gente começou a doutrina. Vindo em Aqui no 1857. Brasil entrou em 1865. Tá? Acho que minha é a primeira. Então, e a gente volta como espírito e erra de novo como espírito. Isso Ainda aqui bem não que está essa é a legal. minha primeira passagem. Isso aqui não está legal. A de vocês já está a terceira, né? Um diálogo entre Chico Xavier e mentor. Ele pergunta, eu vou voltar novamente na Terra? Claro, vou voltar novamente na Terra. O que eu vou ser? Espírito. Ah, por quê? É porque você É antiga. Ai, não. é Ainda não Se ele sabe. falou isso, Ainda o não Chico, sabe. agora imagina a gente aí, vamos voltar tantas e tantas vezes do canto. Eu sou um verme? Fica assim não, verme. Não, o bichinho sabe o que se faz. As ideias reveladoras dos fantasmas vieram escorraçar o fantasma de vossas ideias derrotistas ante o transe da morte e a sobrevivência da alma, desatando as línguas entorpecidas no túmulo, vos conclama sublime a emancipação espiritual. Então está falando aqui o seguinte, que a gente, né, estamos sendo convidados a nos emancipar, ou seja, acabar com essa roda de reencarnações, né? É isso que vem fazer, né, os espíritos. E nós falamos sobre isso também na semana passada, sobre essa questão do... quando vem o espírito aqui sofredor, o que nós poderemos ser no futuro. Se vem um bom espírito aqui, também o que nós poderemos ser no futuro. Tudo é lição. O mais importante de tudo é essa lição. É. Não vos prendais à inoportunidade dos fenômenos. Acertai vossas horas pelo relógio da evolução doutrinária, para não carregar na consciência o peso do tempo perdido. Isso aí é a pior coisa que existe, né? A gente mesmo encarna, de vez em quando a gente, não, mas puxa vida, eu devia ter feito isso naquela hora. E aí a gente acompanha muitas vezes aí. Aí é uma outra coisa que não se deve fazer. Hein? Passou, passou. Não fez naquela hora? Não deveria, porque não deveria mesmo. Passou, passou. E a gente fica, né? Pô, tinha que ter feito isso dessa vez. Perdeu tempo pensando no que tinha feito e não fez. E o que tinha que fazer agora, naquele momento, também não fez. Também então não perdeu fez. 2 vezes. Agora, na vida prática, eu digo assim, já foi. Esquece. Ah, mas eu podia dizer, mas não fez, agora já aconteceu, deixa pra lá, deixa acabou. Porque na vida prática a gente não pode ficar voltando Vamos pra seguir. trás. Mas se identificar que fez errado, na próxima vez que pintar de novo, Exatamente, só fica, de olho. Agora, vamos nessa. Então, direto. Próxima vez não Mandar. não errar. Exatamente. Acompanhei desencarnados que esperam outra fase fenomênica semelhante à ocorrida com as mesas girantes, para poderem seguir os preceitos do Espiritismo, olvidando que esse período histórico de nossos princípios libertadores já foi superado há quase um século. O ovo é o berço do pássaro. A doutrina espírita, naturalmente, teve o seu tempo de nascedouro. No entanto, em plenitude das novas revelações, eleva-se ao mais além. Está falando aqui, está no livro dos médios. Eu não me lembro qual o capítulo que vem sobre dissertações espíritas. Se eu não me engano, é o capítulo 30, 29 ou 30. A Kardec, não, o São Luís traz uma mensagem para Kardec, falando mais ou menos assim: riram das mesas, riram, né, zombaram assim, dos médios, mas da filosofia ninguém ri. Depois vem outra mensagem que ele falou mais ou menos a mesma coisa, ele falou que aquilo ali foi o ABC da doutrina. Aí o Kardec pergunta, mas então o senhor é contra manifestações físicas? Ele não. Mas o estudante não pode ficar preso lá no primário o tempo todo, já depois o tempo todo, tem que se adiantar.
a manifestação sempre tem que ser adiantada. Né? É o que ele fala aqui também. Isso é lá do período, porque, infelizmente, muita gente se prende na doutrina espírita, dentro do espiritismo, não é na doutrina espírita, dentro do espiritismo, um fenômeno. A maioria, né? Você vê se a casa só enche aqui que dia. Quinta. Né? Infelizmente. Não se aprofunda na doutrina. Mas os fenômenos eram maiores naquelas épocas, Que precisava. porque precisava atrair Era o início, as né? pessoas e dar um despertar. Era o início. Hoje em dia não tem tanto Tem. materialização, Ah, sim. porque não é tão necessário provar para a Ainda. gente que existe. Hoje a consciência, né, já A está consciência mais mais avançada que a relação, né? Acredita em reencarnação, depois volta tudo certo. Né? Mas Já tem muita gente. tem muita coisa aí. Por isso, não vejais na fonte mediúnica apenas estranha caixa de surpresas onde assistar a curiosidade nova e verdadeira. A comunhão dos dois mundos visa alcançar nossa melhoria moral nos dois lados da vida. É o que nós falamos ainda há pouco aqui. Se o comunicante, infelizmente, é sofredor, é lição para a gente. Se já é para passar uma mensagem de alto cunho moral, também é lição para a gente. É para isso que são as comunicações. Né? A gente tem que tirar proveito delas. Lógico, auxiliar o sofredor e ouvir o mentor. Mas a gente tem que sempre tirar proveito disso aí. Que adianta eu vir aqui, doutrinar um espírito e não me modificar? Aí eu estou preso totalmente ao fenômeno. Se eu não me modificar, estou deixando aí, tá, o tempo passar. O tempo está correndo. Tem que tirar proveito disso de quê? Espera aí. Eu não posso também entrar nessa. Não sei como ele entrou, mas de repente eu estou fazendo algo que vai me colocar na mesma situação. É isso que eu ia falar. Se você não entrar, você vai entrar dessa aí que ele está. Não tem jeito. Você tem que sair dessa vibração. Ou tem que melhorar, peraí. O que eu estou fazendo de errado? Ajudar mais. Aproveitar. Exatamente. Vamos lá. Ser somente um entendedor de doutrina realmente não basta. Orai e vigiai, manejando a bênção diária de poder servir. Também não adianta só estudar, ficar, né? Ser o PhD de doutrina espírita. Mas não fazer nada a respeito. Espírita de biblioteca. Eles chamam de cheio da lei. Tem bastante por aí. É o mérito dos brasileiros. Começa a falar de febre, isso aqui, eu não quero, hoje até duvido de não quero. Já vejo que está não pratica nada. Mas eu conversando com um senhor, né, que a filha dele, parece que era espírita, não gostava de falar do espiritismo. Quando alguém perguntava a ela, a oportunidade que ela tinha de passar alguma coisa, ela simplesmente deixava esvair. Na hora que alguém perguntava, como é que é isso? Não falar sobre isso. Ué, ela só ia lá, o que ela fazia? Não entendi. Eu falei para ele, no espiritismo não é isso não, cara. Acho que ela está equivocada. Acho que ela vai ter que se reciclar aí, porque ela tem que trabalhar. E trabalhar não é só vir aqui, né, quarta-feira, quinta-feira, é lá fora botar em prática aquilo que você aprendeu. Aprendeu certo. Esse cara fala toda hora. Exatamente. Na praça eu falo isso. Porque tem muitas pessoas que pensam que a única qualidade que nós possamos fazer para a nossa doutrina é divulgá-la. Eles pensam que a divulgação é aqui. Chegar, fazer uma palestra, a divulgação que você faz da doutrina é teu comportamento lá fora. Tua maneira de ver, de falar, de agir, de se comportar e tal. Esse que desperta. O cara é diferente, olha aí. Você não anda ali do cara. Vão passar a ser observados. E vão analisar e o comportamento dele igual daquele outro cara que é espírito também. Temos caras que são diferentes mesmo e tal. Muito bem. Essa é a divulgação. É o nosso comportamento é exemplar. Entendeu? Agora eu quero falar. Pode. Sabe aquela amiguinha que eu tenho que mora em Caxias? Numa situação atrás, ela estava tentando suicídio. Há 2 anos já que eu me comunico com ela assim pelo WhatsApp. Como ela não pode vir aqui, porque ela mora entre Caxias e Belfor Roxo, é perigoso lá. Aí tudo que
é tarde para ela sair daqui para lá. Tudo que eu aprendo aqui e o que vocês gravam, eu mando para ela, né, as aulas. Ela assiste, YouTube também. Que bom. aí ela assiste, aí já que ela não pode vir, sabe o que ela faz? Tem uma igreja perto da casa dela, então ela está indo para a igreja, o que ela aprende, então ela está passando na igreja, no começo foi meio coisa assim, ela já está falando lá na frente, e tem algumas coisas ainda, algumas pessoas que ainda ficam assim meio assim sobre o reencarnação, mas algumas pessoas já estão aceitando, ela já está indo para a rua, todas as quarta-feiras de manhã, distribuir café com leite e pão para as pessoas de rua, moradores de rua, ela e a filha. Aí essa semana ela falou que um casal da igreja perguntou se eles podem se aliar junto com ela para ir fazer a entrega também. E assim, aos poucos, a gente vai passando, um vai passando pro outro. Sementinha. Legal, né? Muito bom. Cara, eu fiquei muito feliz dela ter falado isso. É lindo, parabéns. Mudou as ideias dela, né? Exatamente. Tirou ela daquele foco. É muito legal. E ela vai passando para as Vamos outras. falar As isso. aulas, ela assiste e passa para o Que pessoal. bom. Eu me lembro do evangelho do cara que deu no ônibus, lá em Imperatriz Maranhão. Ah, sim. Toda vez que fala essa história, eu me lembro. Você vê, olha, o simples evangelho segundo o Espiritismo, um rapaz ia viajar, eu dei para ele. Não, foi em Imperatriz, não, foi em, oh, meu Deus do céu, no Pará, naquela cidade que tem Marabá, Nova Marabá e Marabá. O rapaz estava no ônibus, sentou-se um ao lado do outro, ela viajou às 4 horas, ficava ali, ficava com a cara toda deformada, a cabeça. Ele era jornalista, ex-jornalista Band. E ele foi fazer lá sobre os coronéis árabes, fazer uma denúncia e tal, tentaram matar ele, mas sobreviveu. Foi abandonado pela mulher, pela família, a Band mandou ele embora porque mexeu com gente forte. E ele ficou largado no mundo. E estava pensando em suicídio. Aí esse conhecido meu, que não é espírito, mas é simpático, conversou com ele e deu o evangelho. Hoje é um cara lá forte no espírito lá de Marabá, um cara bem trabalhador. Ele pegou e usou. Isso que é legal na história. É igual essa menina, ela pegou E usou. e usou. Será que nós estamos pegando? Estamos usando? Usando. Esse é o Isso problema. aí que é o nosso problema. Tem para entender? Eu sei que a gente tem que se preocupar também. Nós estamos pegando demais. Os livros são fartos, tem livro demais, tem palestra demais. Você escolhe o tipo de palestra que você quer ouvir hoje, com a pessoa que você quer ouvir. Os caras que estão ouvindo agora são fera demais. A gente vê o Sandro, Sim. vê o Eu adoro as Haroldo, palestras. vê o Também, eu vejo sempre. Alberto Almeida. Alberto Almeida, Divaldo também. Divaldo, né? Aí tem outros que a gente não vê falar muito, que são fora de série também, da turma do Haroldo, que é uma turma excelente, não é só o Haroldo, tá? E a gente vê esse pessoal aí, cada palestra é melhor do que a outra. Tem um estudo lá em Minas, em Uberlândia, que se chama Estudo do Miudinho. O cara consegue, o Aloysio Elias, consegue pegar um versículo do Evangelho de Mateus, nós estudamos, um versículo. A aula dele é um versículo, é 1h30 de aula. E às vezes fica para outra aula ainda o mesmo versículo. Tem uma turma toda de série. Vai demorando. Eu pensava que era só você que fazia isso. Em quê? Um versículo só de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Com certeza. Tem uma dela. Ele é pior que eu. Então você vê que nós estamos fartos de material para estudo. A casa aqui tem essa reunião que abre as portas, aí, não é qualquer casa que você participa de uma reunião mediúnica, não. Eu caçando. Isso é aprendizado. Mas é caçando mesmo, palestras é qualquer no um que abre YouTube. mesmo. não. Sabe quem eu achei? Eduardo Henrique. Henrique Eduardo Henrique. Eduardo Henrique. Guarda aí. Eu achei ele. Fiquei É. assistindo as palestras dele quinta-feira. Pois é, nós temos aqui uma fartura de oportunidades. É livro, é estudo, a casa deixa a pessoa que participa da casa Teria que assistir deixar. uma reunião mediúnica, né? Aqui, ó. Catedrático do... E nós, será que estamos aproveitando tudo isso? Que aqui dentro é fácil. Aqui dentro tudo é móvel, porque o clima que é para isso, a casa preparada, Fica pra você, ó. o espírito preparando tudo Tá? é lá fora. Deixa eu rapidinho. Vai onde? É bom, Zezinho? Para abrir eu tenho que abrir aqui atrás. Tem o telefone. Tchau, Nil. Então, vamos lá, vamos continuar essa página? Onde nós paramos? O acaso não trabalha em qualquer nesga no universo. Se os paladinos da luz, componentes das cortes do Senhor,
tomassem férias, a obsessão moldaria a atmosfera do mundo com a violência e na vertigem do raio. Nossa Senhora, olha onde nós estamos. Mas aí isso está assim Isso é culpa da gente. por culpa da gente. Que se a gente não tiver esses espíritos aí, eles não estão só agindo em cima daquele que está fazendo mal, não. Estão agindo em cima de nós para que a gente não retorne para o mal. Exatamente. Tá? Se largar a gente de mão, Se largar a gente de mão, né, as tentações são grandes, a gente vai escorregar de novo. Olha aí a situação. Então, eles não estão, estão lá agindo lá no Bangu, não. Estão aqui na casa de Maria Vaz mesmo. Está longe, meu Deus do céu. Estamos nós aqui, né, mais uma vez. Vamos lá. guardai no coração essa verdade. Embora não seja conferido por universidades humanas, conquanto não possa ser comprado em qualquer instituto terrestre, e não obstante nenhum país exista que o outorgue perante a vida imortal, na terra não há título mais valioso e que impõe a maior responsabilidade do que a chancela de espírita. Olha aqui. Está sem página aí? Não, eu estou prestando atenção. Não, stop. Não, Eu não quero ler, não, toma. eu também, estou estudando. Não faço questão de ler, não. Olha só o que está falando aqui. Trazei dentro. Não, olha só o que está falando aqui. Né? Não existe título mais valioso. Só que esse impõe a maior responsabilidade. Só que esse prêmio tem um preço muito caro. E esse preço está dentro, né? Esse pagamento desse preço está com nós mesmo. Olha que bonitinho, ó. Vê o outro. O quê? Não. Esboço da Angelitude. Vai? Trazeis dentro de vós o esboço da angelitude. Porque a nossa religião é progressista. Tá? Ela nos ensina que é do átomo ao arcanjo. Não é que todos são. Nós temos consciência disso. Está no livro dos Espíritos, pergunta 540, tá? No final da resposta, as últimas 5 linhas, do anjo ao arcanjo. Vou até ler, cara. Eu adoro essa respostazinha. Elisa, por favor. Olha só, 540. Rapidinho, já achei 650. Está aqui. Depois, olha só, o finalzinho da resposta. Vai achar se quer 540? Faz essa pergunta para poder A pergunta não tem muito a ver, não, porque a resposta, e a pergunta é muito grande e a resposta é enorme. Mas é no finalzinho. Vai pegar as últimas 5 ou 6 linhas da resposta, só isso. É assim? 540. É assim, exatamente. Depois poderão. É assim, Elisa, comecei é assim. Acharam? Vou começar abaixo, não é assim. Vou começar, não é assim. Acharam todo mundo? É assim. Depois poderão dirigir Ué, 540, livro as dos do mundo Espíritos? moral. Aí depois É. vem assim. É Peraí. assim. Achou? 540? A resposta, lá nas últimas 5 linhas. Quem não achar, escuta, porque é um pedacinho pequenininho. É assim. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Que tem gente que Esse é o livro absoluto. na pergunta 607, se eu não me engano, vai repetir, na 607 vai repetir um pouquinho isso aí, mas vai falar sobre a questão que muita gente escuta isso, aí e pensa o seguinte, por exemplo, a teoria da origem das espécies. Né? Há um elo perdido entre o macaco e o homem. Né? O pessoal um dia vai compreender que esse elo não está aqui. Né? Vai pegar a pergunta 100 e pouco, 170 e pouco dos Espíritos que fala sobre isso. A maioria de nós já chegou aqui já como homens.
já no reino nominal. Entendeu bem? Ainda tem a segunda pergunta. A gente está lendo 607. Nossa, isso é certo. E tem muita gente que tem vergonha. Vergonha não. Eu fui macaco. Eu fui animal. Infelizmente, ele tem. Se descobrir que foi pedra, então. Eu fui animal, pô, a afirmativa ainda está errada. Eu sou um animal. Eu sou, eu deixei de ser. exatamente. Não, mas tem gente que eu tava o falando outro- desse jeito. O exterior contra o interior continua sendo. Tem gente que o orgulho não admite a teoria por isso. Aí vai perguntar, não sei se é 606, 607, não me lembro. Vai perguntar, que vergonha que é. É sinal que se você evoluiu, que você cresceu, você melhorou-se, foi embora. Então, nós trazemos entre nós o quê? O esboço da gente. Então, o que é o nosso propósito hoje? Bater as asas, virar Não precisa ser. É engraçado que Allan Kardec, em diversas vezes do Livro dos Espíritos, ele repete a mesma pergunta com palavras diferentes e com uma extensão. Não, porque ali é um assunto, aí é outro, mas... Não, sim, mas pelo que eu percebi, porque a gente leu uma determinada parte, a gente está entre as questões 260, 263, e eu ainda estou começando a ler. E eu percebo que há muitas conexões lá na frente, que ele retoma a pergunta novamente para salientar O aquilo livro que eu tô todo, atrás. o livro quase todo. E às vezes ele retoma a pergunta num sentido diferente para ver se vai mudar a resposta também. É, Até pra aí ver se tem a essa mais resposta dos resposta. Há muitos anos eu ouvi do Gerson Simões Monteiro, uma atualização lá na Congregação de João Cruz. O Kardec, ele era Meio cabeça dura, pô, ele era cético. não vai passar não. Aí ele fazia a pergunta para identificar, para saber quem era o espírito. E daí é para outro Ele queria Por ser isso que espírito. o São Luís, pode observar, ele agora no Espírito de São Luís aí, o Espírito de São Luís, tá? Dava a resposta e o Kardec era incisivo e o São Luís ainda repetia, tá? Chamando ele de cabeça dura. Não, Dizer o assim. livro dos médios é um livro. E várias vezes já vos foi dito anteriormente. O cara já estava perdendo a paciência já, só que ele não perdia a formalidade Várias dele. vezes. O Allan Kardec, inclusive, ele começou o estudo da doutrina, ele começou a participar das mesas girantes em 1855. E em 1857, ao lançar o Livro dos Espíritos, ele tinha acabado de acreditar realmente na reencarnação. Eu não me lembro qual é o livro dele, que não está nas obras básicas, onde ele fala sobre essa dificuldade que ele tinha em acreditar na reencarnação. Mas aí veio lá um lance que foi uma prova concreta para ele, um daqueles livros, Princípios Básicos do Espiritismo, um desses aí, né? E que ele fala, você vê que ele era tão... E no Livro dos Médios tem uma passagem, quem adora é o Marco Aurélio. Kardec errou, aonde? Aí todo mundo vai procurar, ninguém acha. Está lá no Livro dos Médios, é o seguinte, Kardec fez uma pergunta ao Espírito, São Luís, ó, isso aqui, meu filho. Aí o Kardec foi, olha só, por trás. São Luís, meu filho, é por aqui. Tem letra A, B, C, D, aí Kardec voltou de novo. São Luís, é um erro. Aí São Luís foi engrossou. Mas é um erro. Presta bem atenção, vai por aqui. Aí Kardec fez a pergunta correta. Ele, agora entendeste o que eu estou falando. É o Livro dos Médios, eu não me lembro disso. É sim. Hein? É sim. É? Então, voltando à nossa página, diz que Kardec tanto estudou, tanto bateu a cabeça. E outra coisa, que tem um livro, que o seu Roberto tem esse livro é raro. A História... Tradição Lendária e a História do Lançamento do Livro dos Espíritos, esse é o nome. Esse livro foi um estudioso brasileiro que foi ainda antes da Segunda Guerra, lá em Paris, copiou o que pôde lá, Canuto de Abreu. Canuto de Abreu. O seu Roberto tem um livro, eu já li. Eu tinha a cópia sumiu. E Kardec, às vezes, fazia perguntas, as meninas conversando no lançamento do livro, as três médias, as duas meninas e a Ruth. A irmã ainda não tinha. A irmã aparece nesse dia, ela ainda não tinha participado do Livro dos Espíritos, que ela só vai participar da segunda edição. E elas conversando, e a irmã fica admirada quando elas falam, olha, tem pergunta que ele faz, que os espíritos pedem licença e trazem a resposta na outra reunião.
Para poder pesquisar. Não, e em cima dos maiorais. É. Não, isso aí não. Dá um tempo aí que o senhor agora pegou o trapo, seu Kardec. Aí ele Falar com a universitária. ia lá e depois vem com a resposta, bem mastigadinho e tal. Né? Isso aí me lembrou aquele caso que o espírito não conseguia transpor a porta. Porque ele não consegue, ficou naquele impasse. Aí nesse meio tempo o espírito foi lá, pegou as informações e conseguiu passar a porta. Não sei qual foi, acho que foi na história do espiritismo que eu lembro disso. Então, vamos lá. Por ele, aquelas verdades, né? Aceitar 10 e rejeitar 1. É melhor aceitar. Aceitar 1 ou rejeitar 10. Isso é uma coisa assim. É melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Porque o problema depois de consertar essa mentira é aquela história do papelzinho. Que a mentira repetida muitas vezes acaba virando uma verdade. Tem uma historinha É aí. que nem essas fake news. A mentira dita 1000 vezes, mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Aí eu Uma não sei afirmação de quantas filósofo isso daí, eu esqueci qual. Mas na Acho que é cabeça era Foucault, ideia alguma coisa assim. fixa Eu deles. conheço a mentira torna feita ver- passa a milhares de vezes, ele é acreditar. uma verdade tão grande que quando a gente fala aqui só falta apanhar. Não vou Tu falar. vê fake news, né? Pode falar? Passa. Não pode não, né? Deixa A quieto ser. mentira é uma verdade que não aconteceu. E a verdade é uma mentira bem contada. Se a versão do cara que tá contando, pô. Você tem que botar isso Porque na você vai me orelha. contar, ela não vai me contar Tem que pra botar ele. isso na tem. Tá bom, vamos lá, vamos acabar essa parte que já vai acabar a hora também. A caridade é a presença do Cristo. Fugir ao culto de vós mesmos. Buscai, antes de tudo, a coesão, a paz, a harmonia e o serviço infatigável na seara do bem. Do bem de todos, capaz de brilhar em todos. Olha só o que ele está falando aqui. Fugir ao culto de vós mesmos. Né? Isso é um pouco de nós, né? Tem muito de nós, né? Será que eu fui bem? Será que está legal? Tal. Nós temos que fazer nosso trabalho. Mas nós temos que ter consciência que nós somos bem ou não, não precisamos da opinião de ninguém. Também Não. nós estamos aprendendo. Porque se nós mesmos achamos que não foi bem, por quê? E evitar, quando está bem, ver que foi legal, se cultuar. Eu sou o máximo, eu sou o melhor. Esse que é o grande problema. Né? Aí chegam os elogios. Gente, elogio é fogo, bajulação. Elogia. Bajulação. Elogia é fogo. Mas um tapinha nas costas é bom pra mim. Não, é isso aí que é o problema, velho. É gostoso o tapinha nas costas. Ele se enche todo. Esse cara é bom, eu sou bom mesmo. Então, esse problema aí que está falando aqui, fugir desse culto que a gente, né, a gente começa a achar. Ó, aquele livro Tormentos da Obsessão, quem não leu, o cara que mais fala no livro, que é o que mais está, é um grande palestrador, grande filósofo, lançou livros, escreveu em jornais, teve assim com o Chico. Está lá. Filósofo brasileiro? Um filósofo brasileiro? Não, do Espiritismo, dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo. E está lá. E a gente fala dos livros dele aqui dentro, sempre de vez em quando. Não fala sempre, mas fala. Os livros dele eram fora de série. As palestras dele eram fora de série. O raciocínio dele era fora de série. Mas esqueceu do principal, aplicar. Né? Lá tem um nome. Né? Então, é o nosso risco também, quando começamos. É o risco do Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra está faltando uma coisinha toda nele. É fazer um serviço social. Por que o Divaldo se pegou em serviço social? Por que o Chico se pegou em serviço social? Parece perder. O Haroldo Dutra, a gente não sei, de repente está fazendo, eu não sei, eu não estou vendo nada, não está tendo tempo para nada. É viajando o tempo todo, dando palestra no seminário no mundo inteiro, tudo bem, está fazendo uma coisa super necessária para a divulgação da doutrina. Mas o serviço social é para o cara não se perder. O que é que o Chico falava? Toda vez que eu estou me sentindo triste, abalado, deprimido, o que faço eu? Vou para a periferia da cidade tomar um gás. O que ele ia fazer na periferia da cidade? Então, o pessoal mais, né, mais pobre, mais necessitado, ia lá bater papo, conversar, ver os problemas desse pessoal, ver onde ele podia dar um conselho, ajudar.
É isso que o Chico fazia. O Chico nunca se perdeu, né? Não era só questão da psicografia para as mãezinhas, não. Ele fazia outro trabalho. Tem um livro chamado A Sombra do Abacateiro. A Sombra do Abacateiro, daquele Baceli. Baceli. Vem contando alguns casos do Chico, que ele deu um culto de evangelho, ele fazia lá numa periferia, e é fora de série, fora de série. Tem até um lance de uma passagem que tinha chovido muito numa noite, e o Chico foi e deu uma lanterna para o cara carregar, que não existia luz elétrica, né? Aí o cara vai na frente e começa a se distanciar do grupo tinha muita velhinha, tal. Aí daqui a pouco o Chico, meu filho, por favor, não se adianta muito não. Quem carrega a luz tem que esperar os que estão atrás. De tudo o Chico tirando um pequeno ensinamento. Né? Então, a última. Para iluminar o caminho. Né? Mas se ele ir embora, você vai embora. Acabou a luz. Quem está atrás. Espíritas. Era coisa que eu não aplicava quando a gente saía do grupo. Metia o pau no carro, a gente ia perdido. 10 vezes a gente se perdia. Ia com a luz embora. A gente ficava lá atrás perdido. Espíritas. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Em vossas artérias corre o sangue redivivo dos primeiros cristãos. Lindo, né? Lindo. Não, tem. Esse livro aqui só tem página que arrebenta. Que lindo. Só tem página que Foi arrebenta. tu que fez? Essa que ele está falando Não, na foi página tu. 71, né? 77. Eu desenho bem. Muito bem. Mas disseram que foi você. Acabou, muito ainda vai ler legal. o... Vou trazer semana que vem pra gente ler. Vou trazer a Xerox. Eu vou fazer a Xerox da 77. É pra fazer a Xerox da 77? Hein? Pra fazer a Xerox da 77? Não é melhor aquela não? Do Qual? Do Caibá? Caibá? Qual é o nome da Caibá? Vem marcar aqui. Caibá. Caibá acho que é 71. Só tem página que arrebenta desse livro. Esse